Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o núcleo atômico e na aula de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da radioatividade. Como a gente discutiu na aula passada, no final do século XIX, início do século XX, vários fenômenos desconhecidos estavam sendo estudados, medidos e grande parte desses fenômenos se referem justamente à radioatividade. Então aqui um pequeno histórico, né, de como que, quais são os tipos de radiação, né, os principais tipos de radiação que a gente conhece e como que eles foram descobertos e identificados, né? Então, vocês vejam ali, em 1899, o Ernest Rutherford, de novo, né, o nosso físico que descobriu o núcleo atômico, ele identifica dois tipos de radiação entre aqueles fenômenos que estavam sendo medidos, que é a radiação alfa e a radiação beta. E como que essa identificação era feita? Na verdade, eram dois tipos de experimentos que se faziam na época, né? Um seria você submete essa radiação a efeitos eletromagnéticos, né, de campos elétricos e campos magnéticos. Então eles observaram, né, o Rutherford observou, quando você colocava fontes radioativas, né, expunham a radiação que é emitida por essas fontes radioativas a campos, aqui por exemplo, campo magnético, né, eles perceberam que um tipo de radiação tinha uma carga positiva, né, então ela era desviada para o sentido de cargas positivas, e outras eram desviadas como se tivessem carga negativa, sendo que as de carga positiva tinham uma massa maior, né, uma inércia maior do que as de carga negativa, né? Então, essa diferenciação que ele fez chamou a alfa a positiva e beta a negativa. Logo em seguida, um outro físico chamado Villard, ele identificou um terceiro tipo de decaimento radioativo, né, de fenômeno de radiação, que o próprio Rutherford, na verdade, chamou de radiação gama, né? E essa radiação gama, ela não tinha carga, não sofria qualquer efeito do campo magnético. Um outro tipo de experimento que eles faziam também era observar a penetrabilidade dessa radiação. E aí eles observaram, então eles também foram capazes de diferenciar esses três tipos, né, observando que as partículas, a radiação chamada radiação alfa, ela tinha pouca penetrabilidade, quase que não atravessava material nenhum. A beta tinha uma penetrabilidade maior e a radiação gama uma penetrabilidade bem maior, né? Foi em 1902, na verdade, que o casal Curie identificou que essa radiação beta, na verdade, são elétrons, né, que são emitidos pelo núcleo atômico. E em 1908, o próprio Rutherford, de novo, ele identifica que a radiação alfa corresponde ao elemento hélio, né? Então, que hoje a gente sabe que a radiação alfa nada mais é do que dois prótons e dois nêutrons combinados, ligados, que formam o núcleo de hélio. Muito bem, então, de novo, o nosso panorama, né, dos núcleos que existem, e aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês são justamente os vários tipos de decaimento radioativo que existem, né? Então, cada quadradinho aqui de uma cor diferente corresponde a um decaimento diferente. Então, os quadradinhos aqui nessa cor roxa, né, corresponde ao decaimento alfa, os de cor verde ao decaimento beta, o que a gente chama de beta menos, que é a emissão de um elétron, e os amarelos, decaimento que a gente chama de beta mais, que é a emissão da antipartícula de elétron pósito. A gente vai entrar em mais detalhes em seguida. E tem alguns outros decaimentos bem mais raros, né, inclusive até difícil de achar nesse panorama aqui, que pode ocorrer, que são emissões de nêutrons, prótons e a fissão espontânea, que também a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, na verdade na terceira aula. Bom, então como que a gente pode estudar esse fenômeno da radiação, né? O que a gente chama de decaimento, né? Essa transformação dos núcleos em outros núcleos, emitindo algum tipo de partícula, algum tipo de radiação. Então,
da observação, né, notou-se que esse decaimento ele tem um caráter probabilístico, né? O que quer dizer isso? Que se eu pegar um único núcleo que sofre radiação, eu não consigo dizer exatamente em instante ele vai sofrer esse decaimento, essa transformação. É algo probabilístico. Então, o que a gente consegue quantificar, na verdade, é se eu pego uma amostra de um determinado elemento, né, eu consigo dizer que essa amostra ela vai sofrer um decaimento, vai sofrer essa transformação com uma função exponencial em função do tempo. Tá? Então, o decaimento ele vai ser exponencial em função do tempo, sendo que a constante, né, que caracteriza essa exponencial a gente chama de constante de decaimento. Existem também alternativas, né? A gente pode falar da vida média do núcleo, que é simplesmente o inverso da constante de decaimento e que está representado nesse gráfico, né? Então, esse gráfico mostra a porcentagem, né, que a minha amostra está decaindo em função do tempo, né? E a gente vê que a vida média de um núcleo corresponde a quanto tempo vai levar para o núcleo decair até uma fração de 36,8%, que corresponde a exponencial elevada a menos 1. Então, quando o tempo t é igual a tal, você tem e elevado a menos 1, que é 36,8%. E ainda uma outra grandeza usada para caracterizar o decaimento de um elemento radioativo é chamado de meia-vida, né? Então, a meia-vida é quanto tempo leva para metade da minha amostra decair, né? 50% da minha amostra decair, e a gente pode escrever, então, de uma maneira um pouquinho diferente, a nossa lei do decaimento, né? Então, a gente caracteriza dessa maneira. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? De novo, aquele panorama dos núcleos que existem, só que aqui as cores dos quadradinhos indicam justamente a meia-vida dos núcleos. Então, notem que os quadradinhos pretos, que são justamente os núcleos estáveis, né? Então ele tem uma meia-vida, obviamente, infinita, e conforme a gente vai se afastando desses núcleos, a meia-vida, né? A gente vai se afastando aqui, a meia-vida vai diminuindo, até chegar a valores, né? Começar com valores de milhões de anos, até chegar a realmente frações de segundos, né? Para esses núcleos que estão mais longe dessa linha, né, que a gente chama aqui dessa linha de estabilidade, né? Muito bem. E uma outra característica interessante dos decaimentos radioativos é que eles podem acontecer de maneira sucessiva. Então, normalmente, um núcleo que decai pela emissão, né, que se transforma pela emissão de um certo tipo de radiação, ele sofre vários decaimentos. Então, aqui é o exemplo do urânio 238, né, que ele decai pela emissão de uma partícula alfa, vira o tório, mas o tório em seguida sofre um decaimento por emissão de um beta-, né, de um elétron, que é seguido por outro decaimento beta-, depois outro alfa, assim por diante, até chegar nos núcleos, em um núcleo estável, né, que no caso aqui é o chumbo 206. Então, normalmente os decaimentos radioativos eles seguem, né, essa sucessão de decaimentos. Bom, então agora vamos vamos discutir cada um desses três tipos principais de decaimento, né, o alfa, o beta e o gama separadamente. Então, o decaimento alfa, como a gente tinha discutido, é simplesmente a emissão de um núcleo do elemento de hélio, né, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, né? E a gente vê nesse panorama, né, que normalmente esse decaimento alfa ocorre para núcleos mais pesados, né, que tem um número de prótons e nêutrons maior, né? Bom, como que a gente pode estudar, modelar esse decaimento? Então, primeiro a gente precisa de algumas quantidades que a gente possa procurar reproduzir no nosso modelo, na nossa teoria. Então, uma delas é justamente, que a gente já discutiu, é o tempo do decaimento, né? Quanto tempo leva para uma amostra daquele material radioativo decair, e outra a gente olhar para a energia daquela radiação que é emitida. Então, no caso das partículas alfa, né, a gente pode representar o decaimento dessa maneira, né? Você tem um núcleo X com número atômico
número de massa A e número atômico Z, que se transforma em um núcleo com o número atômico A-4, quer dizer, perdeu 4 núcleons, né, entre prótons e nêutrons, e Z-2 perdeu 2 prótons, né, e mais a partícula alfa. Uma característica interessante, ou uma pergunta interessante que a gente pode fazer, mas por que emitir partícula alfa, né, e não emitir prótons e nêutrons direto? Isso tem a ver justamente com a energia de ligação, né, da partícula alfa. Ela é uma partícula bastante ligada, né, então nesse balanço de energia, né, então quando a gente olha qual que era a energia que existia contida no núcleo antes do decaimento, que essencialmente, né, se a gente tiver no referencial do núcleo, toda a energia está contida na sua massa, né, essa energia se transforma na energia contida na massa do núcleo residual, né, que a gente chamou de Y, na energia cinética desse núcleo, na massa da partícula alfa e mais na energia cinética da partícula alfa. Como a partícula alfa ela é bastante ligada, então esse valor ele é pequeno comparado com 2 prótons e 2 nêutrons. Consequentemente, em termos energéticos, né, é bastante favorável essa transformação, esse núcleo passar dessa configuração para essa outra aqui, né? Então, isso favorece esse decaimento, e aí a gente pode, rearranjando essa equação, né, chamando esse lado da equação aqui, onde só aparecem as massas, a gente chama de Q, né? E a partir disso a gente consegue então calcular qual que seria a energia cinética da partícula alfa emitida, e a gente vê que é uma energia bem definida, né? Que depende desse balanço entre as massas, né, do núcleo original e do núcleo residual mais a partícula alfa, e a relação entre massas da partícula alfa e do núcleo residual. Então, a emissão de partículas alfas ela acontece com uma energia bem definida para essa partícula alfa. Bom, agora a gente pode se perguntar com relação ao tempo de decaimento, né? Como que a gente pode modelar, entender o tempo de decaimento de um decaimento alfa? Bom, a gente vê que experimentalmente se observa que o logaritmo da constante de decaimento ele é inversamente proporcional à velocidade da partícula alfa. Então, isso que está mostrado aqui nesse gráfico, né, que são dados experimentais. Então, aqui o logaritmo da constante de decaimento em função da velocidade da partícula alfa. E notem o seguinte, quando a gente está falando de logaritmo, a gente está falando de ordem de grandeza dessa grandeza, né, dessa constante. E notem que, por exemplo, para o plutônio, né, a gente vai de algo em torno de 10 a menos 6 para algo em torno de 10 a menos 12, ou seja, 6 ordens de grandeza, com uma pequena mudança na velocidade, né? Algo em torno de 0,6 até algo em torno de 0,63, 64. Então, como que a gente explica isso? Como que pode uma mudança tão grande na constante de decaimento, né, no tempo que leva para essa partícula alfa ser emitida, com uma mudança tão pequena na velocidade da partícula alfa? Bom, isso na verdade a gente consegue entender com um modelo relativamente simples da física quântica, né, que aliás o formalismo vocês viram já na disciplina de física quântica com o professor Gil. Então a ideia seria o seguinte, quais são as hipóteses desse modelo? A gente supõe que a partícula alfa já existe lá no núcleo, né? Ela está presa lá dentro do núcleo, mas ela já tem essa estrutura de 2 prótons e 2 nêutrons. Nosso problema é unidimensional, né? A gente trata só da variável radial, né? Só do raio, então, né, da distância da partícula alfa ao centro desse núcleo. E aí a gente usa um potencial, né, de atração entre a partícula alfa e o núcleo, que é composto de uma parte atrativa, né, então aquela força nuclear forte que atrai a partícula alfa para dentro do núcleo, e uma parte elétrica coulombiana de repulsão, né, como a partícula alfa é positiva e o núcleo também é positivo, de repulsão entre essas duas partículas. Então, a gente tem a partícula alfa com uma certa energia, representada por essa linha tracejada. Como a combinação desses dois potenciais forma essa barreira aqui, né, a partícula alfa está presa, né, e, do ponto de vista da física clássica, ela não consegue sair daí.
Mas aí existe um fenômeno na física quântica, que vocês viram na disciplina de física quântica, que é o chamado efeito túnel, né? Ou seja, existe uma probabilidade, né, dessa partícula atravessar essa barreira que classicamente é proibido e ser emitido, sair, né, do núcleo. Então, esse modelo consiste essencialmente de a gente calcular qual é a probabilidade desse efeito túnel acontecer, né, utilizando essa barreira, e aí a gente chega em resultados que são, só voltando um pouquinho, que são que reproduzem essa forma. Então, é um modelo relativamente simples, né, que vocês até já têm, né, o conhecimento para reproduzir, né, e que dá conta dessas observações. Bom, agora vamos para o próximo tipo de decaimento, que é o decaimento beta, né? Esse decaimento, como a gente havia comentado, ele consiste na emissão de um elétron ou de um pósitron, né, que é a antipartícula do elétron, que vocês viram lá nas primeiras 2 aulas dessa disciplina, né? E a gente vê que tem uma infinidade de núcleos que sofrem esse decaimento beta+, né, e também o beta-, né? E se a gente reparar, notem que o decaimento beta- está para baixo dessa linha de estabilidade, né, de núcleos estáveis, e o decaimento beta+ está acima dessa linha de estabilidade. O que leva a gente a concluir que, se a gente observar, então, a massa desses núcleos em função do seu número atômico, seu número de prótons, a gente vê que o que esses 2 processos fazem é levarem o núcleo, né, então o decaimento, se você tem um déficit de prótons no seu núcleo, o decaimento beta- vai fazer com que você ganhe carga positiva, né, e diminua a massa do seu núcleo e chegue numa situação mais estável, né? E o beta+ faz o contrário. Então, se você tem um excesso de carga positiva de prótons no seu núcleo, esse fenômeno, esse decaimento, vai fazer com que o seu núcleo perca a carga positiva, diminuindo a sua massa e indo também para uma situação mais estável, né? Agora, uma característica muito interessante do decaimento beta, que foi observado logo no início dos seus estudos, é o seguinte. A gente viu que a partícula alfa, né, então o núcleo decai, emite a partícula alfa tem uma energia bem definida. No caso do decaimento beta, quando eles foram observar qual que era a energia desses elétrons e pósitrons emitidos, ele não tinha um valor constante, bem determinado como a partícula alfa, mas tinha uma distribuição, né? Tinham diferentes valores distribuídos com uma certa frequência. Isso causou uma certa perplexidade, né? Então, o que está acontecendo? Como pode se o que determina, no caso do decaimento alfa, que a partícula alfa tem uma energia bem definida, são os princípios de conservação de energia e de momento, então como que isso não pode valer para o decaimento beta, né? Então, obviamente que esses princípios continuam valendo. O que se, na verdade, conjecturou na época, que se mostrou realmente válido, é que o que realmente acontece nesse decaimento beta é que não é só o elétron ou o pósitron que está sendo emitido, mas também uma outra partícula está sendo emitida, que é o chamado neutrino, né? Então, o Pauli sugeriu isso em 1930 e o Fermi nomeou essa partícula como neutrino, e que vocês também viram lá nas 2 primeiras aulas dessa disciplina, né? Então, na verdade, o decaimento beta, ele não é, no caso, o beta-, né? Não é simplesmente a emissão de um elétron, mas é a emissão de um elétron e, na verdade, de um antineutrino, né? Então, a gente pode pensar no decaimento beta- como sendo um nêutron que está se transformando, está decaindo em um próton, mais um elétron, mais um antineutrino. E o decaimento beta+, né, seria a emissão de um
seria um próton se transformando ou decaindo num nêutron, mais um pósitron, mais um neutrino. Então tem uma partícula a mais nessa história. E, finalmente, né, tem um outro tipo de processo que também pode ocorrer, que de certa forma compete com o decaimento beta+, porque também faz com que o núcleo perca uma carga positiva, que é a chamada captura de elétrons, que é quando um elétron da eletrosfera do seu átomo, né, do átomo onde está aquele núcleo, ele é capturado pelo núcleo, né, então faz com que esse núcleo perca uma carga. Né? Muito bem. E aí a gente pode calcular, a partir, então, agora, considerando todas as partículas, né, não só a emissão do elétron, mas também a emissão do neutrino, a gente consegue entender essa distribuição de energia, porque, na verdade, a energia do decaimento tem que ser distribuída, mesmo que a gente considere a energia de recuo do núcleo residual como nula, né, a energia que tem à disposição, né, que é o Q da reação aqui, a energia que tem à disposição nesse decaimento, ela vai ser distribuída entre o elétron e o neutrino. Por isso que a gente acaba com uma distribuição, sendo que essa distribuição tem um valor máximo, né? E esse valor máximo acontece quando a energia cinética do neutrino tende a zero, ou seja, a energia cinética máxima que o elétron pode ter se corresponde ao Q desse decaimento. Né? E esse decaimento também pode ser feito obviamente ser modelado. A primeira modelagem foi proposta por Fermi, né, onde ele propõe que o elétron e o antineutrino, ou o pósitron e o neutrino, eles são criados no momento da desintegração. Né? Ele considera que a interação que leva a esse decaimento é de curto alcance, e aí ele cria uma fórmula a partir desses argumentos quânticos, chamada regra de ouro, que procura prever ou procura descrever a constante de decaimento de um decaimento beta. Isso, né, essa teoria proposta pelo Fermi, né, vocês vão ver mais detalhes lá no texto base dessa aula, ele consegue descrever muito bem os dados experimentais, como mostrado nesse gráfico. Bom, e a captura de elétrons, né, como a gente tinha comentado, corresponde à captura de um elétron orbital pelo núcleo, né? E esse processo ele pode ser tratado de maneira semelhante ao que é feito no decaimento beta- ou beta+, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, que a função de onda do elétron, a gente não está mais lidando com um elétron que está livre, mas que está preso no seu átomo. Né? É um processo que acaba competindo com o beta+, na diminuição do Z de um núcleo para chegar até aquele vale de estabilidade. E, finalmente, né, o último tipo de radiação que a gente vai discutir, que é a radiação gama. Né? Lembrando que radiação gama é uma onda eletromagnética, né? Lembrem-se que tem essa dualidade onda-partícula, né? Mas que é uma onda eletromagnética que está no extremo, né, do espectro eletromagnético com maior energia possível. Né? Então, é uma onda eletromagnética muito energética, né? E isso faz com que a gente justamente conclua que a emissão de radiação gama está relacionado com processos nucleares, né? Porque a energia dessa radiação, agora aqui encarando a radiação como no seu caráter corpuscular, né? A gente vê que é dado por H, constante de Planck, vezes a sua frequência, né? Como o H é da ordem de 10 a menos 21 MeV/segundos, né? Olhando para a frequência dessa radiação gama, a gente vê que a energia dessa radiação é da ordem de MeVs, então só pode estar relacionado com processos nucleares, porque processos atômicos estão na escala de elétron-volts, né, que é 1 milhão de vezes menor. Né. E a radiação, o decaimento gama acontece em que circunstância? Na verdade, o decaimento gama, ele sempre é um processo que ocorre
depois de um outro tipo de decaimento, né? Então, aqui nesse gráfico, a gente mostra como exemplo o decaimento do magnésio 27, né? Então, a gente vê que o magnésio ele sofre um decaimento beta, se transforma num alumínio, né? E só que ele se transforma, ele decai num núcleo de alumínio que não está no seu estado fundamental, mas nessas linhas aqui indicam justamente os níveis de energia do núcleo de alumínio. Então, quando ocorre o decaimento, né, o núcleo resultante, residual de alumínio, ele está em alguns estados excitados e o núcleo tende, então, a perder essa energia emitindo radiação gama. Então, ele vai para o estado fundamental, né, emitindo radiação gama. Então, é essa circunstância em que ocorre a emissão da radiação gama, e aí a frequência, né, ou a energia dessa radiação vai ser dada pela diferença da energia entre os níveis de energia do núcleo no qual esse decaimento ocorreu. Bom, então era isso que eu tinha para discutir com vocês sobre a radioatividade. Na próxima aula a gente vai falar sobre reações nucleares, né, a sua importância, um pouco também do formalismo da física quântica para tratar esse tipo de fenômeno e vamos falar sobre a fissão e a fusão nuclear. É isso, pessoal.